A profissão de desenvolvedor hoje não exige diploma, mas vale a pena fazer uma graduação na área? Primeira coisa, direto eu recebo DMs do tipo, devo fazer graduação na área? Acho que vale a pena fazer federal particular? Então, vou te dar a resposta para essa pergunta. A resposta é sim, faça graduação na área, mas não leve isso como sua prioridade. Dave Magro, por que fazer isso? Bom, pessoal, existem alguns pontos que eu vou trabalhar aqui, eu quero que você entenda e tire suas próprias conclusões, beleza? O primeiro ponto é sobre o conteúdo e a profundidade desse conteúdo. Uma crítica que eu tenho às faculdades é que você não adentra o suficiente em determinados assuntos. E muitos dos conteúdos que são dados não são práticos para o dia a dia, não são utilizados no dia a dia e você vai aprender por fora. Então a faculdade vai focar somente quando ensina a base da base da base e deixa você bem desconexo do mercado de trabalho. Então não venha com a cabeça de tipo assim, vou fazer uma faculdade e vou conseguir um emprego. Não é isso que acontece em 90% dos casos, tá bom? Você deve estudar por fora. Um exemplo disso é, por exemplo, você estudando Java. Então você vai aprender Java, lógica de Java, fluxo de controle, enfim. Quando você aprende isso, você deve continuar avançando, aprender SQL, aprender web, só que para isso, não chega até o final. É uma visão bem superficial desses assuntos. Então você tem que estudar, por exemplo, por fora esses outros assuntos e conseguir se atualizar para o que o mercado pede. Um exemplo bem bobo, eu já vi federal ensinando, por exemplo, JavaFX. No dia a dia de trabalho, você não vai mexer com JavaFX. Provavelmente você vai mexer com framework de front-end mesmo. Então, assim, como vocês podem ver, tem muita coisa desnecessárias. Além disso, tem algumas matérias também que não tem relacionamento com o que você vai usar no dia a dia ou que é aproveitável no dia a dia, e nem mesmo para a base da computação. Outro ponto, fazendo uma leitura bem fria do cenário, o que você acha que vale mais a pena? O que você acha que uma empresa vai olhar com bons olhos? Uma pessoa que ficou 5 anos só numa graduação, até tudo bem, fez um ou outro projetinho, ou uma pessoa, por exemplo, que ficou 1 ano na graduação, conseguiu um estágio e ficou conciliando os dois durante os próximos 5 anos. Ou seja, esse segundo caso vai ter 2 anos de estagiário e 2 anos como júnior. Quem você acha que é mais valioso para o mercado? Quem você acha que tem mais chance de conseguir uma oportunidade? Veja bem, eu sempre indico você a fazer estágio, porque é a forma mais fácil de hoje você entrar na área. Então, não deixe que a graduação seja o ponto principal. Foque sempre em estudar por fora para você conseguir a sua oportunidade. Outro ponto também, galera, é que assim, requisito na vaga. Muita da galera vê assim, ah, Lucas, mas tá pedindo graduação, beleza, você faz o seu EAD e você consegue essa vaga. Não tem problema, normalmente. Muitas das empresas nem pedem para você comprovar isso, entendeu? A maioria que eu já vi, que eu conheço da galera, para gringa, para o Brasil, não pedem para você comprovar sua graduação para entrar na vaga. Então, assim, você pode só fazer sua graduação e, assim, às vezes nem vai ser necessário você comprovar que você fez essa graduação, beleza? Uma dica é que se for fazer tecnólogo e bacharel, eu indico o bacharel, tá, galera? Porque, por exemplo, eu já vi pessoas falando para fora que isso pode ajudar você a tirar visto para trabalhar para fora. Então, entre tecnólogo e bacharel, vá de bacharel, tá? Mas não torne isso como regra para você e muito menos achar que você vai conseguir um emprego após a sua graduação. Uma outra coisa também que eu vejo, galera, a galera entra com a opção tipo assim, nossa, ele fez federal, ele vai sair empregado. Galera, não é assim, tá? Dito isso, vamos trazer desse assunto aqui à tona. Federal ou particular? Qual faculdade eu devo fazer? Pessoal, eu vou tentar trazer aqui a minha opinião sobre esse ponto, tá? Meu background é que eu fiz federal de 2014 a 2017, 2018 ali, fazia medicina veterinária, larguei, e fiz particular. Eu sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas pela UniFCV, tá? Tecnólogo. E bom, eu vivi um pouquinho desses dois mundos e posso falar um pouquinho minha opinião. Primeiro, prós da graduação na federal em TI. Primeiro ponto, networking. Cara, é um networking absurdo que você faz, porque você tem muita palestra, você tem muito simpósio, você tem muito direcionamento do que você vai estudar. Você não fica tão perdido quanto, por exemplo, você vai na particular. Além disso, também você desenvolve um pouco de soft skills, conversando com a galera, apresentando projetos, e isso é muito bom para sua carreira como deve, tá? É um ponto positivíssimo da federal. Um outro ponto bem positivo de federal é você ter um peso no currículo maior. Sim, galera, existe empresa que só suga moleque de federal. Que é a galera de federal, e isso acontece bastante, tá? Empresa normalmente grande, tem um peso bastante o cara ser de federal ou não ser. Então, assim, ajuda bastante, mas não é uma regra máxima e tudo mais. Normalmente você não vai começar trabalhando em empresa grande, geralmente é empresa pequena que vai te puxar, tá bom? Um outro ponto também que tem de federal que pra mim é maravilhoso são as festas.
Pô, festa de federal, cara, é o bicho, é muito da hora, a vivência, as experiências, as coisas que você vê com a galera, é muito divertido, é muito da hora. Então, assim, vale a pena você fazer, experimentar um pouquinho. E agora, contras de uma faculdade federal. Primeiro, e para mim o maior contra, é a cobrança, tá? Por quê? A cobrança de federal é maior, tá? Você vai ter professores te cobrando mais, você vai ver normal galera desistindo ao longo do curso, é normal entrar em 50 e formar em 5, é uma coisa cotidiana, tá? É normal você ver esse tipo de coisa. Quando eu me refiro à cobrança, às vezes você tem que acertar o detalhe, 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 senão o cara não te dá o ponto inteiro na questão. Então, puxando um gancho disso aí, a gente vai para o segundo fato. Professores. Como é que funciona uma federal? A federal hoje, ela é ensino e extensão. Pesquisa e ensino, enfim, não sei como é que fala. Mas então o professor entra para pesquisar e entra para ensinar. Só que você vai ter um professor que gosta de um e não gosta de outro. Vai ter um que gosta mais de um e de outro. Enfim, em algumas federais é comum, tá? Você vê o tradicional professor que ele tem um currículo absurdo, mas ele é péssimo didaticamente, tá? É normal você ter aulas bem ruins com professores e aulas muito boas com outros professores. Eu desejo que você faça uma faculdade com professores excelentes, tá? Então, uma coisa que a galera, quando entra em federal, não leva em consideração. Ela leva somente, é mais perto de casa, é mais fácil, enfim. Veja professores e veja o conteúdo ministrado por professores, tá? Na grade do curso como um todo. Então, pesquise com veteranos, veja com a galera, peça opinião para você saber disso. Existe algumas sacanagens, por exemplo, já vi professor obrigar a galera a apresentar com roupa formal, trabalho na frente de toda a turma. Já vi professor que ficou puto porque reclamaram deles, ele aprovou todo mundo. Acontece. Enfim, existem casos e casos. O que eu indico é, pesquise muito antes, para você não cair numa roubada de uma federal que às vezes você acha que é boa e você vai pagar com a alma, beleza? Um outro ponto também que a gente tem que considerar em federal é que é presencial. Isso é ruim. Por quê? Você tem que considerar deslocamento para essa cidade, para o campus. E se você for de fora, você tem mudança, uma vida sozinha. Você vai ter que não só estudar, você vai ter que cuidar de casa também, fazer sua própria comida e se virar. Então, assim, tem todo esse custo. Eu sei que existem muitos restaurantes universitários, galera, eu sei disso. Mas não é só isso também. É uma casa ali que você tem que cuidar, você tem que se virar, morar sozinho, não vai ter o apoio dos seus pais, enfim. É um pouco difícil para muitas pessoas, o que faz também ser um motivo de desistência em federais. Um outro ponto também que eu acho muito negativo de federal é que a grade ela não é corretinha. Ou seja, é normal que você tenha aula de 9 às 11 da manhã e tenha um buraco de 5 horas e só vai ter aulas às 4 da tarde, às 3 da tarde, até às 5 da tarde ou até às 6. É normal que isso aconteça e acaba prejudicando você a conseguir um estágio devido a isso, porque o horário da empresa é um. Ninguém vai ficar se mudando para poder se voltar pro bonitão. Acontece, tá? Tem empresa que faz isso, eu já vi fazerem, mas não é o normal. Então, uma dica. Se você quer federal, busque fazer federal à noite, porque você consegue não priorizar tanto e de dia você conseguir buscar uma oportunidade de estágio ou até trabalho, enfim, fica mais livre nesse sentido. Vamos falar agora de particular, né, galera? Primeiro ponto, particular, você não paga com a sua alma, você tem tempo para ver as aulas. Normalmente, se você fazer particular, pelo amor de Deus, não faça presencial, faça EAD ou híbrida. Híbrida você tem um networkzinho ali, mas preferencialmente EAD. Você vai ter tempo para ver as aulas, que geralmente são videoaulas gravadas, uma ou outra é síncrona, e você tem a liberdade de fazer suas coisas, de poder organizar o horário que você vai assistir sua aula, de trabalhar e estudar. Enfim, você tem mais liberdade, tá? É um ponto muito positivo. Vida social também, você não paga tanto, cobrança é geralmente menor do que federais, então assim, você tem mais espaço para poder estudar, fazer suas coisas, enfim. Você tem a maior liberdade numa faculdade particular. Isso é um ponto positivíssimo que cansa. Seu mental cansa menos e seu mental fica mais útil para você estudar. Tem um contra de particular bem grave, é que é o network. Normalmente na federal você vai direcionado os seus estudos. Na particular você tem que criar o seu network. Você tem que se vender no LinkedIn, você tem que participar de eventos, você tem que buscar estudo por fora. Você tem que ser o autodidata. O conteúdo que tá dando ali, normalmente ele é pior do que de federal. Então você tem que buscar se atualizar, tá? Galera, uma coisa que eu tô falando aqui, óbvio que tem exceções a regras. Óbvio. Só que você tem que pesquisar muito para saber se isso é bom ou se isso é ruim. Se isso vai se aplicar para você ou não vai aplicar. Tem faculdades que eu sei, tem direcionamento, tem projeto de extensão, entre outros. Mas não é a realidade. Você tem que ser extremamente autodidata se você vai fazer uma faculdade particular com os seus estudos, ok? Eu acho que aqui eu já coloquei um balanço aqui dos dois cenários, tá? Quero deixar bem claro, eu conheço excelentes devs que vieram de tecnólogos de 2 anos, eu conheço excelentes devs que fizeram
o FMG, o FJF, USP, conheço excelentes devs, e eu também conheço excelentes devs que nem graduação fizeram. Então, assim, hoje a profissão não exige que você tenha um diploma para exercê-la, mas é sempre bom você ter graduação. Hoje a forma mais fácil de entrar no mercado é como estagiário, e para isso você precisa de uma graduação. Então, sempre busque fazê-la, mas não torne a graduação a sua principal fonte de conhecimento, porque senão você vai quebrar a cara quando você for aplicar para a vaga e ver como é que o mercado é diferente do que aquilo te ensinam só na teoria. Aprenda a base da teoria na faculdade, mas busque sempre complementar isso por fora, trazendo com que o por fora seja o seu principal conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curta e compartilhe com seus amigos, beleza? Beijo, Dev Magro, e até a próxima, pessoal. Valeu!